Eu conheço uma cantiga do povo do Pantanal. Quem pisar em cobra verde, saiba que é um bom sinal. Eu pisei na cobra verde é um bom sinal. É um bom sinal, é um bom sinal. Cobra verde é um bom sinal. Eu conheço uma cantiga do tempo da minha avó, dizendo que cobra verde também é cobra cipó. Eu pisei na cobra verde é um bom sinal. É um bom sinal, é um bom sinal. Cobra verde é um bom sinal. Aqui é o professor Pardal, do grupo Dendê de Varanda, cantando a música Cobra Verde é um bom sinal. Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E hoje nós temos um episódio do quadro Ciências na Capoeira e vamos falar sobre as cobras presentes nas músicas de capoeira. Então fica com a gente que vai ter muito axé. Obrigada, Pardal, pela sua participação e um grande abraço aí para todo mundo do Dendê de Varanda e também do Projeto Terra Fértil. O meu nome é Jéssica, mas aqui você pode me chamar de Pipoca. Eu sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural, vice-presidente da Associação Cultural e Esportiva de Estudos da Arte da Capoeira, Semente de Café. O convidado de hoje já é um conhecido nosso, o biólogo Bruno Guilhom, que participou do primeiro episódio sobre as cobras na capoeira, onde nós falamos aí sobre a caninana, a cobra coral e também sobre a cascavel. E hoje nós vamos falar sobre outras cobras. Então fica com a gente. Para quem não conhece o Bruno, ele é um estudioso aí desses animais tão intrigantes, que simbolizam perigo, sabedoria e na capoeira já são bem conhecidos. Então, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Pipoca. Cobras são realmente animais muito interessantes, né? Eu acho elas fascinantes desde criança e acho que por causa delas que eu quis estudar e me tornar biólogo. Eu me formei em Ciências Biológicas em 2019 e, na verdade, desde 2017 venho trabalhando com educação ambiental. O meu mestrado foi com serpentes também. Então, as serpentes sempre fizeram e eu acho que continuarão fazendo parte da minha vida realmente por um bom tempo ainda. Fico muito feliz de poder conversar com você sobre esse tema tão inusitado, né? Serpentes e capoeira, mas realmente parece ser bem rico. Cuidado com a cascavel, quando se encolhe é pra dar o bote. Cuida do seu moço que não treina, pois nem sempre é dia de sorte. E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu. Fala galera, aqui é o Sucuri, do grupo Associação de Capoeira Dendê de Varanda, cantando a música E Lá Vou Eu, do mestre Piquinês, do grupo Capoeira Nagô. Valeu, Sucuri. Bom, agora eu quero saber do Bruno, que na música fala que a cobra ela se encolhe, a cascavel ela se encolhe, e eu acho que esse é o jeito de passar o ensinamento, né? Porque a gente vê que ela estaria aí recuando, quando na verdade ela está aí se preparando, né? E a música ela deixa esse alerta desse comportamento predatório, se é que podemos dizer assim. Por que ela faz isso? Se encolher? Bom, sobre esse comportamento, de fato a cascavel faz, né? Mas outras várias espécies de cobras também, né? Só as corais verdadeiras que tendem a dar um bote diferente, né? Elas não recuam, não fazem o que a gente chama, né, de ficar nessa posição do S, que é justamente o preparo para o bote. As corais verdadeiras, elas dão um bote meio que de lado, mas a maioria das serpentes, elas justamente se recolhem, se retraem, e aí, se for o caso de dar o bote, né, elas se jogam, se projetam para frente, né? Porque, assim, isso pode ser um comportamento de predação, um comportamento onde elas vão manifestar para predar suas presas, para caçar, mas também pode ser um comportamento defensivo. Isso, obviamente, vai variar de contexto para contexto. Mas por que elas fazem o S, né? Porque elas ficam nessa posição de recolhimento? Porque se você pensar na cobra, né, você não vê um animal com pernas e braços, né? E a gente que tem perna,
quando a gente quer dar um pulo maior, quando a gente quer se jogar para frente, né, a gente pode se abaixar um pouco, se agachar e aí dar aquele salto bem grande, né, e alcançar uma distância maior do que um passo. Mas as cobras, elas não têm isso, né? Elas não conseguem dar passos. Então, para conseguir se jogar, se projetar para frente, ela retrai o corpo, a parte da frente do corpo, e assim como uma mola, ela acumula essa energia para depois se jogar para frente, né? Se projetar para cima da sua presa, ou no caso, se for um comportamento de defesa, né, da sua ameaça, do potencial predador dela. E isso é um comportamento que vai variar, obviamente, de contexto para contexto. Se ela está se sentindo ameaçada, ela pode se retrair, ficar na posição de S, e isso faz parte de um conjunto de comportamentos que a gente chama de comportamentos deimáticos, ou seja, são comportamentos, vamos dizer assim, ameaçadores. E no caso específico da Cascavel, né, como a música estava falando, ela fica na posição do S, preparando para o bot, basicamente dizendo: olha, eu estou muito estressada, não estou gostando disso, se afasta. Se você chegar mais perto, eu vou te morder, viu? Vou te dar um bote. Mas juntamente com essa posição, elas também já estão há muito tempo antes mesmo de preparar o bote, já vibrando a sua cauda, né? Que vai ter o chocalho. Então ela vai fazer esse barulho, que é um barulho também de advertência. Assim como eu falei há pouco tempo atrás, né, da caninana, né, que ela infla o papo para se parecer mais ameaçadora, a cascavel também vibra a cauda, justamente para mostrar que ela não está gostando daquela interação, de que ela quer que você se afaste realmente porque ela está se sentindo ameaçada. Então, quando uma cobra ela vai dar o bote, na verdade, ela já deu vários sinais de que ela está se sentindo incomodada e ameaçada. E quando ela dá o bote, é porque você não percebeu esses sinais e realmente, vamos dizer assim, fez por onde, né? Você não respeitou o espaço da serpente, não respeitou os sinais de que ela estava manifestando aquilo. É claro que em algumas situações acidentes acontecem e você não viu, não percebeu ou nem sabia que tinha uma cobra ali, né? E aí, justamente, né? Acidente é uma coisa que ninguém estava preparado. Você não sabia que a cobra estava lá e ela não tinha outra opção. Então, acabou ocorrendo o acidente. Então, de fato, a gente não pode dizer que as cobras são animais cruéis, maldosos, vis, né? Que elas vão morder à primeira vista. Na verdade, morder é a última coisa que elas querem fazer, porque realmente é muito perigoso. Se você imagina uma cobra, ela é uma linha, né? Ela é um animal quase reto, não tem pé, não tem braço, só tem corpo e cabeça. E quando ela vai dar o bote, ela vai usar basicamente um dos lugares mais sensíveis para eles, né? Que é justamente a cabeça. Que se eles forem machucados ali, pode causar realmente danos muito graves. Então, você pode se imaginar pulando de cabeça em alguma coisa, é tudo ou nada, né? Você está se colocando em risco. E a cobra é dessa forma. Por isso que ela tende a evitar ao máximo o bote. E aí a cascavel vai vibrar a cauda, a jararaca também vai bater a cauda no chão. Ela não vai ter o chocalho, mas como ela vive em áreas de floresta, ela vai bater essa cauda como se fosse nas folhas, né? E aí também vai fazer barulho. Então também é uma forma de mostrar com barulho, com comportamento, com posicionamento do próprio corpo, dizendo, olha, não chega mais perto. Eu realmente estou assustado, eu não quero confusão. Então se afasta. E se você se afastar, ela vai embora. E ela não vai te perseguir, ela não vai te atacar pelas costas. Realmente ela só quer se defender e ficar em paz no lugar dela. É como eu falei, né? Todo mundo só quer respeito e ter o seu espaço também respeitado. Pode ser a cascavel, cobra, coral, jaracuçu, mas o bote mais cruel é da tal da urutu. Tem cobra enrolada no toco, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Urutu Cruzeiro, desse nome não se esqueça. É preta de corpo inteiro e tem uma cruz na cabeça. Tem cobra enrolada no toco, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Pensei que foi sucuri. Jararaca que não foi. Agora acabei de ver a urutu matou meu boi.
Tem cobra enrolada no toco, abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Abre o olho, seu moço. Aqui é Fiona, do grupo Dendê de Varanda Ceará, cantando a música Tem Cobra Enrolada no Toco, da aba da capoeira. Obrigada aí, Fiona, pela sua colaboração incrível. Mas agora eu quero saber do Bruno. Sobre a Jararacuçu, me conta mais o que tu sabe sobre ela, se esse é o nome dela mesmo ou se é o nome popular. Nome popular não é uma coisa que a gente pode ter muita confiança, é uma coisa que a gente tem que lidar com cautela e com calma. Como eu falei, os nomes populares podem ser o mesmo para um monte de bicho. E no caso da jararacuçu, que você falou, por exemplo, tem obviamente a espécie que é a, vamos dizer assim, a principal, né, que é a Bothrops jararacuçu. É uma espécie de jararaca, um animal peçonhento, né, e tudo mais. Mas existem outras jararacas, inclusive, que também podem ser chamadas, dependendo da região, de jararacuçu, como a Bothrops brasile, Bothrops mauriciensis, Bothrops pirajae, e mesmo outras espécies que não são nem jararaca, que não são nem animais peçonhentos. Por exemplo, Erythrolampus monsoroensis, Hydrogynaste gigas, é, Mastigodes boderte, Palusopsis bifossatus, Xenodomerreme e outros. Então, realmente tem animal que é jararaca, que é chamado de jararacuçu, e tem animal que não é jararaca, que não é peçonhento, mas que tem aquele padrão de coloração meio rajado, que as pessoas vão achar, né? Por isso que chamam, né, de jararacuçu, mas não são. São animais que não possuem veneno, não possuem peçonha. E para Urutu, é a mesma coisa? Existe uma espécie principal? Não? Explica melhor. E da mesma forma para a urutu, porque tem a urutu cruzeiro, que é justamente a mais conhecida desse grupo, que é a Bothrops alternatus. Ela tem esse nome de cruzeiro justamente porque o padrão de manchas dela, né, diferente das outras jararacas, é como se fosse um telefone daqueles antigos, né, de gancho, ou mesmo um rim quando você olha assim, meio fechado, e aí é meio clarinho nessa parte do meio, né, desse telefone, né, e aí é como se fosse vazado em branco e forma como se fosse uma cruz, né, e aí por isso se chama Urutu Cruzeiro. Bruno, existem outras jararacas que têm nome de Urutu? Sendo urutu preto, urutu amarela, urutu da serra, urutuzinha pequena e tal, que pode, justamente assim como a jararacuçu, ser tanto algumas outras espécies de jararaca, como a Bothrops fossecae, Bothrops jararaca mesmo, Bothrops jararacuçu novamente, Bothrops pauloensis, mas também outras espécies que também não são jararacas, novamente, como a Dipsas micane, né, que é uma espécie de dormideira, a Taminognastis strigatus, Xenodon merreme, que é a boipeva, por exemplo, ou cobra de caçote. Como você pode ver, né, mesmo algumas espécies têm vários nomes populares, dependendo da região. E alguns nomes populares também podem se referir a mais de uma espécie e até mesmo gêneros diferentes. Então, as que eu falei do gênero Bothrops são jararacas, e as dos outros demais são outras várias espécies que não são de animais peçonhentos. Realmente não dá pra confiar nesse negócio de nome popular, né? Porque varia muito de lugar, de região, de espécie, bem observado, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala com nomes populares e tudo mais, porque eles geralmente não dizem respeito a um único animal, ou mesmo a um único grupo de serpentes, né, no caso. E é difícil eu dizer assim que a urutu cruzeiro ela é mais perigosa do que as outras urutus. A cruzeiro, como eu falei, é a Bothrops alternatus, ela é uma jararaca. Mas tem outras Bothrops que também são urutu. A Bothrops fonsecae, jararaca, jararacuçu, como eu falei, né? Então, realmente, não tem essa questão de que ela é mais perigosa. Ambas vão ser jararacas, vão ter a potencialidade, né? Vão ter a capacidade de inoculação de peçonha. Mas, se for no caso a comparação com a outra urutu que não seja uma jararaca, de fato ela vai ser mais perigosa, porque ela, no caso, a urutu cruzeiro vai ter peçonha, e essa urutu que não é jararaca, como por exemplo a Dipsas micane, como eu falei, é uma dormideira, uma papalesma, né? Ela não se alimenta de outra coisa que não lesma, né? Pequenos gastrópodes.
aqueles caracóizinhos, né? Então, ela é super inofensiva. De fato, a urutu-cruzeiro vai ser mais perigosa que ela, mas em comparação com outras jararacas, meio que vai ser parecido, né? Por isso, vale lembrar novamente essa questão, né? Nome popular é um perigo. É difícil você estar se referindo a uma coisa só. Tem que ser um pouco mais específico quando for falar realmente desses animais. Então elas têm mais em comum do que a diferença, né? É meio que vai ser parecido as duas coisas, sabe? Porque as duas são jararacas, as duas, né? São várias espécies, mas ambas vão ser jararacas e os nomes populares vão fazer com que a gente pense que é uma só espécie. Jararacuçu existem várias espécies que podem ser chamadas de jararacuçu, tanto de jararacas como também de espécies que são de outros gêneros. E no caso da urutu? No caso da urutu também, tem a urutu cruzeiro, a urutu preta amarela, sei o que, urutuzinho, urutu pequena, urutu da serra, que vão ser jararacas também, mas outras espécies vão ser falsa jararaca, cobra d'água, outras cobras que não são peçonhentas, né? Não são jararacas. Agora falando de forma geral das jararacas, né? Desse grupo de animais, de serpentes, elas são muito famosas basicamente pelo mesmo motivo da coral verdadeira, que existem várias espécies no Brasil todo, né? E de jararaca da mesma forma. Então me conta, Bruno, como é que essas jararacas elas ficaram tão famosas assim? Elas vivem mais em ambientes urbanos, porque as pessoas têm mais contato com elas, como é que funciona? Aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 30 espécies de jararaca e elas são muito diversas, né? Tem jararaca que é só de ilha, tem jararaca que ocupa o norte do país e também outras até o sul. Realmente é um grupo de animais muito diversificado que vai possuir várias espécies em diversos biomas, desde a floresta amazônica, Mata Atlântica, a caatinga, ao Cerrado, aos Pampas, realmente em basicamente todo o nosso Brasil nós podemos encontrar uma outra espécie de jararaca, né? E por isso também que elas são muito famosas, muito comuns no imaginário popular. Além disso, a maioria dos acidentes com serpentes peçonhentas é justamente com jararacas. Mais de 90% dos acidentes são com esses animais, porque eles são, vamos dizer assim, mais temperamentais do que a maioria das outras serpentes peçonhentas. Elas tendem a ser mais agressivas, mais reativas, elas de fato se sentem ameaçadas muito mais facilmente do que as demais serpentes, do que, por exemplo, a cascavel e com certeza muito mais facilmente, né, do que a coral verdadeira, que, como eu falei, tende a ser muito pacífica, né? Por isso, realmente, que a maioria dos acidentes são com jararacas. E isso faz com que também as pessoas conheçam mais esses animais, justamente por estarem presentes em muitas regiões, desde áreas conservadas, como as florestas, mas também próximos às cidades, em algumas regiões, né? A depender do local que você vive, você pode também encontrar jararacas próximos de onde você mora, não necessariamente só na floresta, só no interior. Dependendo da região, pode ser realmente até mesmo em alguns bosques, né, algumas áreas verdes próximas às cidades. Mas isso também é uma característica da região e daquela espécie. Algumas espécies vão ser encontradas realmente só em alguns locais. E é muito claro, né, muito evidente isso, principalmente nas espécies de ilhas, como a Bothrops insularis, que é uma serpente, né, uma jararaca encontrada somente na Ilha da Queimada Grande, em São Paulo. Então, na famosa Ilha das Cobras, né? É uma espécie assim muito legal, muito fantástica. Também uma das poucas jararacas, né, que são arborícolas, vão se alimentar inclusive de aves, né? Elas têm toda uma adaptação, elas são muito bem adaptadas para esse ambiente da ilha e conseguem se alimentar muito de pássaros porque basicamente é as presas que elas vão possuir, né? Então é uma espécie, é um bicho muito legal, um bicho realmente bem interessante. Ah, no brasão da capoeira, a cobra levou rasteira, a cobra levou rasteira, a cobra levou rasteira. No brasão da capoeira, a cobra levou rasteira, a cobra levou rasteira, a cobra levou rasteira. No brasão da capoeira, a cobra levou rasteira, a cobra levou rasteira, a cobra levou rasteira. Ah, Santo Antônio, meu pai. Olha a rasteira que não sai, Santo Antônio, meu pai. Olha a rasteira que não sai, Santo Antônio, meu pai. Olha a rasteira que não sai. Salve, salve pessoal. Aqui quem fala é o Lucas, conhecido na capoeira como Nemo, aqui do estado do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre.
Abraço! Obrigada, Nemo, pela sua participação e um abraço para toda a galera aí de Porto Alegre. Assim, Bruno, eu sei que a gente não é, né, o alvo, né, da cadeia alimentar desses bichos, mas o que é que tu pode contar pra gente sobre os hábitos alimentares deles? É muito importante a gente levar em consideração uma coisa, porque na música fala, né, que ela mata até boi, como você falou. Mas isso, qualquer serpente peçonhenta, jararacas, a cascavel, o surucucu e claramente a coral verdadeira, elas nunca vão fazer isso para se alimentar, porque se você for ver, qualquer um dessas serpentes, né, em comparação com bois, são muito menores. Elas não vão ter tamanho suficiente para realmente predar e engolir um boi. Nem mesmo um garrote, que seria um boi pequeno, né, um boi filhote. Nenhuma serpente é capaz de matar um boi? Só a, só a sucuri, de fato, teria tamanho suficiente para isso, né, para predar e engolir um boi. As outras serpentes que eu falei, elas vão fazer isso somente para se defender, porque, novamente, em comparação com o boi, ela é um animal muito pequeno e o boi é muito grande, pesado, né? Então ele tem realmente uma potencialidade de causar grandes estragos, até mesmo matar essa serpente só pela sua pisada, né? De tão grandes que eles são. E enquanto isso, a serpente ela só pode se defender pela sua mordida ou sua picada. E, no caso, se ela fosse uma serpente peçonhenta, né, injetando, né, a peçonha que ela possui. Mas se ela não injetar muito, né, se for uma dose pequena, por exemplo, esses animais de tão grandes e massivos que são, eles conseguem até resistir a a peçonha, né? Aos efeitos da peçonha. Pode ser que cause alguns danos, né? Tem algumas reações, mas eles podem de fato sobreviver. E isso é muito claro em comparação com a gente, que nós temos efeitos muito mais intensos, obviamente. É, e novamente, isso é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque é justamente dessa forma que é produzido o soro antiofídico. Não sei se vocês sabem, né? Não necessariamente com boi, mas geralmente se usa cavalo para isso, que também são animais muito grandes e conseguem resistir a alguma dose, né, de certa dose da peçonha desses animais, dessas serpentes peçonhentas. Então, por exemplo, os pesquisadores, eles extraem a peçonha, vamos daqui dar o exemplo da jararaca, né? Eles extraem a peçonha dessa serpente e injetam num cavalo. O corpo, o organismo desse animal, ele vai começar a reagir àquela peçonha, àquela substância estranha, e vai começar a produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles vão ajudar o cavalo a lidar com aquela substância estranha que está no seu corpo, a peçonha, os efeitos dela, e vai ficar, vamos dizer assim, curado, né, depois de um tempo. O corpo vai reagir. E é nessa hora que os pesquisadores, né, eles vão retirar um pouco do sangue desse cavalo, para justamente filtrar só o plasma com esses anticorpos muito concentrados. Então, o soro antiofídico, ele é justamente o plasma retirado desses animais, né, vindo do sangue deles, cheio de anticorpos. E aí ele é pronto para ser administrado na hora, porque nós não conseguimos, né, nosso corpo, a gente não consegue resistir à peçonha por tempo suficiente para que a gente possa produzir anticorpos. Realmente os danos são muito graves na gente, que somos animais muito menores do que os cavalos e, por exemplo, os bois. E esses animais, eles têm esse tempo, eles produzem anticorpos e eles vão estar prontos para agir na hora que a gente estiver mais precisando, né? Que é no caso dos acidentes. Então, quando uma pessoa é acidentada, ela vai para o hospital, né? No caso do Ceará, nós temos o JF em Fortaleza, por exemplo, com o Ceatox, e vai ser observado os sintomas dessa pessoa. Se ela tiver, por exemplo, sangramento excessivo, dor intensa, se também tiver, por exemplo, necrose de alguma região, né, afetada, pode ser que ela tenha sido picada de fato por uma jararaca, né? Muito provável. E aí vai ser administrado o soro antibotrópico, que é o soro específico contra a picada de jararaca, porque cada peçonha desse grupo de animais, da jararaca, da cascavel, da surucucu e da coral verdadeira, eles vão ter propriedades diferentes e também vão causar reações diferentes, né? Efeitos diferentes no corpo. E justamente isso vai ser observado pelos médicos de plantão naquele local, né, no hospital, e eles vão administrar o soro específico que vai melhor reagir, que vai melhor tratar
aquele acidentado, né? No caso da cascavel, seria o anticrotálico, e o da surucucu seria o antilaquético, por exemplo. E contra a picada de coral verdadeira, também tem o soro específico. Então, o sintoma vai ser observado para depois ser administrado esse soro. E esse soro vai estar pronto para agir e melhor tratar aquela pessoa, para que ela possa de fato ter uma recuperação melhor e mais rápida, justamente por ser mais específico. Mas também existe o soro polivalente, que é como se fosse uma mistura, que é quando há uma certa confusão, não se sabe exatamente qual foi o animal, a serpente que picou aquele acidentado. Ele não vai ser, obviamente, tão eficiente quanto o soro específico, mas ele vai ter um efeito também benéfico, de certa forma. Mas, obviamente, assim como todos eles, a pessoa tem que estar no hospital para tomar o soro, porque pode ter reações adversas e ela tem que estar em observação para justamente se acompanhar esse quadro clínico, para saber quantas ampolas do soro também vão ter que ser necessárias a serem tomadas, como é que está a recuperação dessa pessoa, além das outras medidas de tratamento, né? Conter o sangramento, conter os inchaços e tudo o relacionado com a picada, com a peçonha específica, né? Realmente é uma coisa que tem que ser acompanhada de perto para que o acidentado seja melhor acompanhado, tratado e recuperado da melhor forma possível. Bom, Bruno, obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter estado aqui mais uma vez para explicar para a gente sobre as cobras, a potencialidade dos venenos e o que nós devemos fazer. Hoje a gente aprendeu muito mais sobre a jararacuçu, sobre a urutu cruzeiro, a urutu, sucuris, enfim, as jararacas no geral. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Eu só gostaria de agradecer novamente, né, pela oportunidade de estar participando de novo desse quadro tão legal, né, tão bacana. Eu acho que a nossa conversa foi bem interessante, legal, a gente abordou muitas coisas novamente e eu também espero que o pessoal aí de casa que esteja nos ouvindo tenha gostado e tido algum proveito disso tudo aqui mesmo. Então fica aí para uma próxima oportunidade, quem sabe, e um abraço aí para todo mundo. Bom, pessoal, se vocês sabem de mais alguma cobra que ficou de fora da parte 1 ou da parte 2, deixem aí nos comentários se foi citado em alguma música ou em algum movimento de capoeira que ficou faltando aí a gente citar. Então, se você tem alguma experiência aí com essas danadas, também pode deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar acompanhar. Então, obrigada por nos acompanhar até aqui. E para apoiar o nosso trabalho, deixe o seu like, se inscreve no canal. E para dúvidas, sugestões ou parcerias, escreva para pipocapod@gmail.com. Grande abraço e tchau, tchau! O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.